Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre divino e amado amigo, é com grande alegria, Senhor, que aqui nos colocamos mais uma vez diante de vós. Porque temos a plena convicção que aqui estás presente. Como bem dissestes há mais de 2000 anos, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em vosso nome, lá estarias. E é com essa convicção que aqui nos colocamos de joelhos em espíritos para vos rogar, Senhor, misericórdia, por estarmos ainda imperfeitos, por carregarmos em nós ainda tantas idiosincrasias, e ao mesmo tempo vos solicitar forças para continuarmos lutando contra essas más tendências, inclinações, para que um dia, ao deixarmos esse corpo através da morte física, possamos deixá-lo na consciência do dever cumprido, saindo daqui melhores do que quando entramos. Ampara, protege e abençoa, Senhor, a todos os nossos lares, estendendo essa paz, essa proteção e essas bênçãos a todos os lares que constituem os nossos condomínios, os que circunvizinham mesmo, enfim, a todos os lares da terra, principalmente os mais necessitados e infelizes. Derrama as vossas bênçãos sobre toda esta humanidade que sofre, seja encarnada como desencarnada. E que nesse momento, Senhor, possamos recordar aquele momento singular quando nos ensinastes a orar, dizendo-nos: quando fores orar, não vos assemelheis aos fariseus hipócritas que se colocam nas esquinas das ruas e nas sinagogas para serem vistos. Mas recorde silenciosamente no teu quarto, fechando-lhe a porta, e dirige-te ao nosso Criador, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Sendo assim, Senhor Jesus, com a vossa permissão e de Deus, o nosso Pai de misericórdia infinita, como também de todos aqueles que amparam e protegem a Associação Espírita Lar de Sina sob o comando do mesmo, que possamos dar a nossa live da noite por iniciado. Que assim seja. Que assim seja. Portanto, exatamente às 22 minutos, sem mais delongas, passo o bastão para você dar continuidade aos trabalhos no tema o bem e o mal sofrer. Ok, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar nessa live com você pelo Lar de Silas. Bem, amigo, o tema de hoje está no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. É no item 18, Instruções dos Espíritos, e bem e mal sofrer é uma instrução do Espírito Lacordaire. Então a gente poderia começar, né, essa palestra, que é um tema bastante difícil, o bem e mal sofrer, dizendo simplesmente tudo passa, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Também a gente poderia dizer ou aconselhar a cada um que está em seu sofrimento particular que tivesse fé, que tratasse de reagir, que a vida é assim mesmo, puxar uma frase tantas vezes que é repetida, né? Muita gente fala, o diamante bruto precisa ser lapidado, e coisas assim, tentando fazer com que a pessoa pudesse aceitar com essas palavras a sua dor, o seu sofrimento. Mas, logicamente, que nem passa pela minha cabeça dizer que sou imune à dor, imune ao sofrimento, né? Há tantas dores que hoje vem em nossa direção e que nós convivemos com ela no nosso dia a dia. E bancar até o superior e também dizer paciência, conforme-se, porque se elas não servem de imediato para acabar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, como que poderá essas simples palavras também aplacar a dor do nosso irmão? Tenha paciência, se conforme, simplesmente isso, né? Então a gente vê pela lógica que realmente não seria só isso, falar só dessa forma. Então a gente vê,
né, como exemplo as crianças, né, que ainda vão passar por muito obstáculo na vida, de acordo com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, né, criança, juventude, né, até chegar à fase adulta, vão passar por muito obstáculo na sua vida, né? Então, elas ainda não têm esse conhecimento que nós temos, né, não sentem ainda essa dor, esse sofrimento, que todos nós sabemos muito bem o que é a dor, o que é o sofrimento. Quem já não passou por uma dor, por um sofrimento? Então a gente separou aqui, para ilustrar a palestra de hoje, assim, a dor, o sofrimento no campo físico e no campo moral. Então a gente relacionou aqui no campo físico, né? A gente vê que a dor, um espirro, uma febre, né, são avisos de que algo no nosso organismo não vai bem, que alguma coisa não está certa. Então, o nosso sistema imunológico traz esse aviso para a gente, para que a gente possa perceber que algo não vai bem no nosso organismo. Então, a gente procura, né, identificar o porquê dessa dor, como é que ela está nos atingindo, né, o que é que ela está falando para a gente, ela está prejudicando em quê. Então, a gente tem uma lógica mas se for só um incômodozinho essa dor. Então a gente deixa para ver como é que fica. Vamos conviver com essa dorzinha e tal, a gente vai deixando ela para lá, não está incomodando muito, é pouquinho. Então, de repente, ela vai aumentando e a gente vai procurando o quê? A farmácia, né? A gente mania de ir na farmácia, se chega lá um Doril, um Dorflex, uma coisa assim, para passar a nossa dor, então recorre a um chazinho. Né? A gente vai para um chazinho da vovó, um chazinho que alguém indica, para acabar com aquele incômodo. Mas esse alívio pode até vir, mas é rápido, e aí vem novamente aquela dor. Então, quando essa dor, ela aperta, o que é que a gente faz? Poxa, aí, aquele sinal mais forte, a gente procura um médico. E a gente vai para o médico, então lá ele pergunta, logicamente, o motivo que a gente está lá, o motivo da nossa visita, então a gente se queixa, a gente fala, né? Então ele passa aqueles exames para diagnosticar a nossa dor física, para que ele possa, então, dar um receituário. Mas enquanto a gente está fazendo o exame e até retornar para o médico, a dor está lá, ela vai e volta, e aquele incômodo, aquela dor, ela é persistente. Mas, indo para o médico, então, agora interessante que eu me lembrei de um fato assim cômico, né, de que alguém falou assim, foi para o médico e tal, quando eu entrei lá no consultório, o médico, e aí, está tudo bem? Aí ele respondeu, não, se estivesse tudo bem, eu não estava aqui. Lógico que a gente vai, né, com algum problema. Mas, vindo aquele diagnóstico, o médico, então, vai passar os remédios para a gente, e aqueles remédios em que a gente vai começar a tomar, ele pode vir, de repente, causar alguns problemas, como a gente toma um remédio para o estômago, mas esse remédio ataca o fígado, mas aí esse aqui ataca os rins, mas esse aqui eu não me dei bem com ele. Então a gente tem aquela adaptação àquele medicamento e de repente volta ao médico, o que ele faz? Novos remédios. E aquele que a gente comprou não vai deixar de lado, nós gastamos, compramos, mas ele não foi, nós não demos bem, nosso organismo não aceitou aquele remédio. Então o que acontece? Vai comprar novos remédios, aí novas tentativas para curar o problema da dor física, né, daquele sofrimento físico. E quem lucra com isso são as farmácias, que a gente está sempre gastando, e como sabemos hoje, quão caro está o preço dos remédios, né, amigo? Então, a gente volta para o médico, a gente procura saber realmente o porquê daquilo, e se esses remédios, esses medicamentos que foi passado na segunda vez deu certo, que bom, que a gente vai se tratando, né, de acordo com os exames que foram feitos, os remédios que estão sendo tomados. Mas a gente nunca se preocupa com a causa. E quem liga para a causa? Por que de repente veio a dor física? Por que veio o sofrimento físico? Por que eu fiquei doente? Então a gente não liga muito para a causa, né? Tomou remédio, ficou bom, então aquele que era estressado continua a se estressar, aquele que não se alimentava bem talvez continue, né? Aquela comida salgada ou então aquelas comidas pesadas, vai lá para a feijoada, vai lá para o sarapatel, para quem gosta de beber continua a bebida, aí vai atacando o fígado, e assim por diante. Não ligamos muito para a origem, para a causa
que deu aquele problema da dor, aquele problema da nossa doença física. Mas alguém também pode lembrar a homeopatia, né? Não, a homeopatia está muito em voga, então, mas aquele que quer uma solução muito rápida vai dizer, não, mas é um tratamento demorado, né? Homeopatia, aqueles remédiozinhos, o dia inteiro, pegando aqueles comprimidos pequenininhos, aqueles vidrinhos e tal. Então, é o imediatismo. Nós queremos resolver para ontem, nós queremos ficar bom logo, imediatamente. Né? Então esse é o problema da dor física que a gente vai convivendo no nosso dia a dia. Né? Um remédio, vai para a farmácia, se automedica, vai para o médico, faz exame, compra remédio, não deu, aí tenta outros remédios, e assim a gente vai tentando resolver aquele problema físico que não é tão difícil de resolver. Mas aí vem a questão moral, que quando essa dor se manifesta pelo lado moral, aí a gente entra na instrução dos Espíritos. Né? No Evangelho a gente conta a instrução do Espírito Lacordaire, que eu tive a curiosidade de ver. Ele foi um padre, né, que nasceu em 1802 e desencarnou em 1861, 59 anos. E a gente, uma curiosidade, aqui abrindo um parêntese, é que com apenas, viveu 59 anos aqui com a gente. Mas 3 anos depois, ele já contribuiu com o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente ver a evolução espiritual dele, que já tem 3, né, mensagens no Evangelho desse Espírito Lacordaire, que tinha sido um padre. Então, ele disse o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Mas a gente lendo bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele diz que não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que todos nós sofremos. Todos nós que estamos aqui na Terra, né, seja de qualquer classe social, todos nós passamos por dores e por sofrimentos. Então não é de uma forma geral que todos que sofrem, tem um reino dos céus. Aí eu abro mais uma vez um parênteses aqui. Eu lembro que quando, né, eu vim de uma religião católica e de repente eu gostava muito de uma passagem que dizia: bem-aventurado daqueles que choram, que serão consolados. Então eu olhava, então eu choro muito. Então eu vou ser consolado, vou merecer o reino dos céus também. Mas chorava porque fazia traquinagem e levava castigo, lógico. Mas a minha maneira de criança, era de ver assim, poxa, eu chorei, então eu estou bem-aventurado, então estou no caminho certo, né? Mas aí a gente vai crescendo, vai interpretando, como Lacordaire está ensinando agora para a gente, de que não é todos que sofrem que vão para o reino dos céus. Aí depende da questão do sofrimento. Mas a gente vê também, ele nos alerta isso, que nem todos os problemas nossos são iguais, né? Então, porque nós somos únicos, né? Somos espíritos diferentes. Né? E João já disse, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Né? Então, nós somos espíritos diferentes. Exemplificando, os gêmeos podem ser fisicamente iguais, mas os problemas deles são diferentes. Cada um tem sua individualidade, tem sua dor, tem seu problema, devido a seus compromissos de vidas pregressas. Então, cada um de nós temos a nossa individualidade nos problemas, nas dores, na vida, né, que nós viemos reencarnar, e a programação de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que nós precisamos de evoluir, precisamos de progredir. Então, esses problemas não podem se assemelhar, né, de maneira nenhuma, nem se igualar, de maneira, não pode nem se pensar dessa forma. Então, a gente vai vendo por aí de que a gente pode ser até que alguém tem um problema igual, como alguém chega para a gente e a gente já passou por aquela dor, né, já passou por aquele problema, a gente pode dizer, eu já tive esse problema e tomei tal remédio e funcionou. Né? É como de repente, tem pressão alta e tal, eu não me dei muito bem com tal remédio, olha, minha pressão nunca mais aumentou, aí indica para alguém. Eu tinha uma enxaqueca muito grande, eu tomei tal remédio e foi muito bom, e sai indicando. Né? Para quem tem artrite, artrose, essas coisas todas, diabetes, vai indicando, passando porque já passou por aquilo ali. Mas a questão dos problemas, das dores morais são diferentes.
As pessoas, né, eu lembro que, mas isso aí, quando a gente está com esse problema assim, que é espiritual, que é um problema, não é físico, então a gente poderá, então, procurar livros de autoajuda. Mas será que a solução está nesses livros? Né? Então a gente vê as livrarias cheias de livros de autoajuda, né? Doutor isso, doutor daquilo, mestre em PhD, sobre o comportamento humano, formado em universidades famosas e tal. E a gente vai vendo que todos eles, no final, transmitem uma mensagem: seja um vencedor. Né? Você será o vencedor, seus problemas acabaram. Né? Então, dizendo para que ele, a pessoa que está lendo, é a própria solução de seus problemas. E a solução dos problemas está nele mesmo. Então, chega a ser assim, uma decepção para aqueles que esperavam encontrar uma solução definitiva para os seus problemas morais, e quando ele remete esses livros, remetem a solução na própria pessoa. Né? E com aquelas mensagens de otimismo: você será um vencedor, seus problemas acabaram, como se fosse um passe de mágica. E isso não acontece. Logicamente que ajudam, mas não solucionam o problema, né, de cada um. Aí a gente se pergunta: poxa, mas então qual é o problema? Onde é que está a solução? Onde é que está essa fórmula mágica, essa porção mágica que pusesse fim ao sofrimento da gente? Né? Como aquele analgésico que a gente corre lá, o Doril, tomou, sumiu. Será que existe um Doril para os problemas morais que a gente já traz? Então a gente vê que não há nessa questão moral remédios de resultados imediatos. Não existe. Aí eu me lembro uma vez de ter lido há muito tempo Richard Simonetti, né, em que ele falava de um médico, né, chamado Jesus. Aí eu lembrei e fui buscar esse escrito dele a respeito disso. Então ele dizia que a gente procurasse um médico muito bom, um professor, né, especialista, médico de almas, né, e que todos nós já ouvimos falar dele nos dois planos, né, tanto no nosso plano físico como espiritual, a gente já ouviu falar dele. Aí ele disse que tinha uma placa lá: Doutor Jesus, médico de almas, professor e especialista. E ele dizia também que um de seus assistentes, eu achei que ele escreve sempre com bom humor, ele dizia que um assistente dele chamado Mateus escreveu: Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Citando as palavras de Jesus, né, como médico. Então, a gente indo a esse médico, procurando, logicamente, através, como lá Cordeiro diz, através das nossas preces, o que ele nos aconselharia para a gente? O que Jesus diz para a gente quando nós estamos com dor, com sofrimento? Quando ele falou que a gente, todos vós que sofreis, sobrecarregados, que ele iria aliviar. Muita gente espera um milagre no tempo em que ele esteve aqui entre nós, mas ele vai aliviar nossas dores, o nosso sofrimento. Mas como que ele vai aliviar nossas dores e sofrimento? Como ele fazia naquela época: impunha as mãos, curava os cegos, né? Curava aqueles com deficiência física. Mas hoje, na interpretação que nós temos, o conhecimento da doutrina espírita, o que ele iria dizer para todos nós é que nós fizéssemos um exame de consciência, né, se autoexaminar, para que a gente possa buscar nós mesmos o diagnóstico das nossas dores morais, através de conhece a ti mesmo, como disse Sócrates, né? E foi repetido também, para que a gente pudesse então ali, né, fazer esse exame de consciência, para que a gente pudesse, né, com sinceridade, né, com humildade, se recolher e buscar a causa da dor moral, o porquê que eu estou passando por isso. Então a gente vai voltando os dias, né, os meses, até a origem dessa dor, para que a gente possa ter esse diagnóstico. Então, a gente tem que se perguntar: poxa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu, de alguma forma, sem querer ou propositalmente, eu trouxe prejuízo para alguém? Eu trouxe prejuízo para mim mesmo?
Então a gente buscando com sinceridade essas respostas, buscando realmente, né, com humildade encontrar essas respostas, então a gente vai fazendo esse exame que realmente não é rápido, né? Para a gente fazer essas reflexões é uma coisa demorada, é uma coisa pensada, é uma coisa que a gente tem que buscar da memória, tem que, como eu disse, com humildade, ir voltando o tempo, sendo honesto consigo mesmo, admitir as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas. Então, a gente vai chegar um momento, quantas vezes a gente já se pegou e disse, poxa, por que eu segui por esse caminho? Por que eu não fiz de uma outra forma? Né? Por que eu errei dessa maneira? Né? Poxa, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Aí a gente lembra aquele recado de Chico, ninguém pode mudar o passado, mas eu posso fazer daqui para frente tudo diferente. Então a gente vai encontrar, e a gente chama até assim de uma conscientização, de um arrependimento, né, do que a gente fez, quando a gente encontra os nossos erros, que muitas vezes nós nem queremos admitir que erramos, né? A gente quer encobrir, mas a voz da consciência ela não deixa, ela diz mesmo, e a gente, embora queira driblar, a gente queira justificar de alguma forma, mas o recado do médico é esse, é a gente enfrentar para ter um diagnóstico preciso. E a gente vai fazendo esse diagnóstico, vai buscando, se conhecendo, e a gente vai entender que esses problemas surgiram com alguma coisa de mal feito que nós fizemos, de uma forma de negligência, de culposa, ou até de uma forma dolosa, e a gente teve uma mágoa de alguém, a gente foi injusto com alguém. Então a gente vai encontrar. O importante é que a gente encontra o que deu razão a esse problema moral. E a gente vai lembrar que Deus é justo, né? Que Deus é justo, que Deus a lei divina é justa e que nós estamos aqui realmente para nos reeducarmos. Eu não gosto de falar que a gente está aqui para pagar, né? Esse termo pagar, eu acho que Deus não cobra de ninguém. Existe a lei divina e se nós infringimos a lei divina, a gente sofre as consequências, né? A lei de causa e efeito. Então, Deus é amor, Deus é misericórdia, está sempre nos dando a oportunidade da gente poder reparar os nossos erros, né? Através do arrependimento, através do querer reparar, querer consertar esse erro. Agora, precisa, logicamente, a gente modificar, né, as nossas imperfeições, correr atrás, saber que nós temos as nossas virtudes e que o orgulho é que nos deixa, muitas vezes, que nos impede da gente reconhecer os próprios erros. E por isso que a gente falou antes, poxa, tem que ser humilde para isso. E a gente começa a lembrar do que o próprio Jesus ensinou, a cada um será dado segundo as suas obras, para reforçar a lei divina. Né? Então, o que eu estou recebendo agora é de acordo com as minhas obras, é de acordo com o que eu fiz. Né? Mas tem sempre aqueles que, eu vejo muita gente dizer assim, poxa, mas se eu estou sofrendo agora e é motivo, não encontrei, fiz esse exame todo, não foi nessa existência, eu não encontrei nada que pudesse estar sofrendo ou estar passando por isso. Então a gente vê, como o próprio capítulo diz, causa das aflições anteriores. Né? Então a gente vai buscar isso no passado. Poxa, foi algo que eu fiz numa outra existência. Então a gente toma conhecimento disso e tem muita gente que não aceita, mas eu não lembro nem quem eu fui, quem eu era, o que, que eu fiz, e agora eu estou passando por isso. Não seria um pouquinho injusto? Ele está sofrendo, então acha que é injusto, né? Olha para o outro, vê o outro feliz, na visão dele, o outro está feliz, o outro está muito bem, o outro não é tão religioso como ele é, o outro não faz o bem como ele faz, o outro não faz a caridade, o outro tem uma vida totalmente, né, descompromissada, e para ele dá tudo certo. Agora, para mim, que está essa vida toda, né, seguindo ali, procurando ser um homem de bem, procurando fazer as coisas certas, e as coisas vêm dor, vem sofrimento, mas por quê? Aí, mais uma vez, fica a doutrina espírita nos explicando causas anteriores das aflições, onde a gente, acreditando na justiça divina, acreditando realmente, né, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, então basta que a gente acredite nisso e a gente então vê que somos merecedores daquilo. Porque o próprio Kardec nos diz que essa explicação
que ele chama de sólidas, está lá, nas causas de vidas passadas. E a gente, com a fé raciocinada, procurando compreender, procurando entender, não porque disseram, mas nós mesmos devemos fazer isso. Ler, reler, procurar compreender, para que a gente possa nós mesmos aceitarmos essa lição que nos dá a doutrina espírita, que nos mostra, né, para a gente toda a realidade. Não aquela de que o Deus está lá para nos julgar e ao final de uma existência só nos condenar a um céu, a um inferno, aí criar um paraísozinho e tal. Não. Ele é amor. E se Deus é amor e é o nosso Pai, Ele está sempre nos dando, né, oportunidade. Mas a gente lê também, a gente vê também pessoas, quando a gente fala de dor, de sofrimento, e fico muito triste quando eu vejo pessoas que dizem que são espírita e olha uma pessoa que está com uma deficiência física, por exemplo, e diz, olha, ele está ali na cadeira de roda porque usando uma muleta, porque ele deve ter aprontado muita coisa. Ah, ele fez muita coisa no passado, ele foi muito ruim, e começa a sentenciar e a julgar, como que não vai ajudá-lo, não vai ter piedade para com aquela pessoa, porque ele está passando por aquilo porque ele merece, porque ele foi ruim, como se ele continuasse a fazer o que fez no passado. E a gente não sabe se ele está ali por uma provação ou uma expiação. Quem sabe ele pediu para mostrar sua fé, para pôr em prova a sua fé e pediu para vir uma deficiência física, ser um cadeirante, ser um deficiente visual. Então, quem somos nós para estar, né, acusando, apontando o erro, mostrando porque a pessoa é deficiente visual, é física e tal, é porque aprontou algum no passado. Acho que falta aquela caridade que é a mais difícil de ser feita, que é a caridade moral, né? Então, a gente fica triste quando alguém fala dessa forma, quando alguém se refere dessa forma, fica difícil. A gente, então, procura aconselhar, mostrar, né, de uma forma muito amável, né, de uma forma que o outro não venha ferir seu orgulho e dali surgir algo que desagradável. Então, a gente tem que estar, né, por conta disso, a gente está sempre com nossos ouvidos disponíveis, eu diria assim, para que a gente possa ouvir aqueles que sofrem. Né? Quem faz atendimento fraterno na casa espírita sabe disso, está ali para ouvir. E quantas pessoas procuram para desabafar, para colocar suas dores morais, até suas dores físicas também, querendo uma solução, né? Mas principalmente as dores morais, e vêm ali para desabafarem. E o que nós temos que fazer é ouvir, porque não foi à toa que Deus disse que nos deu dois pares de ouvidos, né? E uma só boca. Então, querendo dizer com isso que a gente tem dois ouvidos, que é para ouvir mais do que falar. Então, a gente tem que ouvir, deixa falar, deixa E ainda, viu, Zé? Tem Sim. uma grade de... Fechando a língua aqui. Isso aqui é uma grade, né? É uma gradezinha, né? Que é Para para deixar ela limitar, lá. né? É verdade. Então a gente tem que ouvir, a gente tem que deixar ele desabafar, porque está fazendo um bem enorme para ele. Só em ele desabafar, só em ele colocar ali, porque não é fácil você chegar e falar das suas dores íntimas, né, dos seus problemas, né, dos seus sofrimentos, mas ali ele faz como um pedido de socorro, para que a gente no final, né, então a gente pode chegar e uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Então, é incrível, porque a gente tem que ser bastante honesto, a gente não tem assim, um medicamento miraculoso, de alívio imediato. Não tem. Por mais que a gente tente com essas palavras de esperança, de fé, nós que somos cristãos e espíritas, a gente tem que exercitar nossa compaixão, mas tentar compreender essas atitudes, essas palavras e transmitir uma empatia. Não é ficar ali ouvindo e sem, como disse antes, tenha paciência, né? Tenha fé. Não, é chegar mesmo, mostrar que está solidário àquela dor, mostrar que o nosso Mestre Jesus, citando as palavras de antes,
Poxa, ele chamou todos nós que estávamos sobrecarregados, que todos nós que estávamos sofrendo, que ele ia aliviar. Então confie em Deus, vai passar e transmitir isso, aquela força, aquela, né, palavras de consolo e de esperança. Eu me lembro de um caso de Chico, né, que é bastante conhecido, que muitas mães iam lá visitar Chico pela perda de seus filhos. Mas chegou uma lá tão desesperada que ele já ouviu o choro dela lá de fora, e aquela multidão do centro, e as pessoas foram abrindo o caminho porque ela estava num desespero tão grande, chorando, gritando, aquela coisa toda. Então Chico levantou-se ali da sua mesa de trabalho, que ele ficava ali, e foi ao encontro dela. Foi lá ao encontro dela e ela desabafando, meu filho, perto e tal, Chico não disse nada, simplesmente a abraçou e ficou chorando com ela. E aquela mulher chorando e Chico abraçado e chorando, e todo mundo olhando, né, sem compreender de imediato, pensando que, logicamente, ele ia transmitir algum recado do filho, né, que a mãe ia dizer algumas palavras consoladoras. Mas o consolo maior foi aquele abraço e chorar junto com ela, e ela foi se acalmando, foi serenando, recebendo, logicamente, aquela energia do Chico, né? E que maravilha que ela, depois daquele abraço demorado, daquelas lágrimas, né? Ela sentiu-se bem, sem precisar Chico dizer uma só palavra, um só recado, nada. Foi um consolo enorme. Então, isso é um ensinamento para a gente. Se a gente não tem o que dizer, que a gente não diga aquelas frasezinha já tão dita, né? Já assim, que já sai no automático. Não, é o abraço, é o aperto de mão, é demonstrar essa empatia para com essas pessoas, para que a gente possa então fazê-las ter esperança, né? Para quem está sofrendo, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Tem uns que não querem ouvir o sofrimento de ninguém, que não quer ouvir a dor do outro. Ah, eu já tenho meus problemas, eu vou ficar ouvindo a dor do outro. Não. Poxa, quando nós estamos com dor, com sofrimento, querendo desabafar, gostamos tanto de alguém que nos escute, né, que nos dê um lenço, que nos dê a mão, que nos dê um abraço, chora aqui no meu ombro, né? Então é tão bom isso. Então a gente então chega ao ponto de ficar se perguntando, mas o que que vem? O bem sofrer e o mal sofrer. A gente falou em dor física, dor moral, mas o que que vem o bem sofrer? Puxa, então a gente lembra de que nós estamos num mundo de provas e expiações, como a gente falou antes, né? Então, desde que a gente acredite, que a gente fica afirmando na reencarnação, que é um ponto básico da doutrina espírita, né, que a gente já teve outras vidas, né, e que tudo que a gente fez de errado merece uma reparação, também merece o perdão, aí daí a gente tem a primeira resposta sobre o que é o bem sofrer e o mal sofrer, né? Se a gente entende a reencarnação como verdade, então esses remédios que a gente falou antes, de fazer autoanálise, né, exame de consciência, nos levam então a um remédio homeopático, né, que é um tratamento um pouco mais demorado. Como disse antes, nada que a gente possa falar assim na doutrina espírita resolve de imediato. Né? Essas dores morais elas têm que ser a tomada de consciência, aquela conselho da reforma íntima, né? Aquela mudança de você procurar identificar suas imperfeições, as suas virtudes. Então aí a gente passa pela resignação. A reforma íntima, ela não é tão fácil como a gente fala, não, você é um homem novo, vai fazer a reforma íntima, mas no dia a dia a gente tem que ter essa consciência e dizer a verdade, não é fácil da gente fazer a reforma íntima, poxa, no dia seguinte já fiz a minha reforma íntima. Não, porque os testes, eles vêm quando menos espera. Então, é teste dentro de casa, alguém da família, você, poxa, eu vou me aborrecer, vou ficar com raiva. Aí a gente, não, vou ser paciente, vai tirar minha paciência, vou ser intolerante com o vizinho na rua, e com as notícias que nos chegam. Então, são muitas coisas que vêm para que você possa mostrar, né? Possa ali ir fazendo essa reforma íntima, ir modificando e acalmando-se, né? Buscando modificar interiormente, aí primeiro com a paciência, com a tolerância, e está sempre buscando essa medicação, né? Esse caminho da cura para a dor moral. Né?
Então, essas doenças mais graves, a gente encontra os remédios, né? Então, todo medicamento a gente tem que tomar em várias doses. Ninguém compra uma caixa de remédio no primeiro comprimido, tá bom não. A gente é uma caixa ou duas, é um por dia, dois por dia, de acordo com o receituário. E para a dor moral também é o mesmo tratamento. É um longo prazo, a gente está aqui nessa encarnação, nessa existência agora, tomando esse medicamento. Quando a gente toma conhecimento do médico, né, Jesus, quando a gente lê o seu evangelho como uma receita, então a gente tem que procurar seguir aquele tratamento que é o evangelho de Jesus. Então ele diz, né, sempre isso. É, são dois remédios que a gente chama de uso continuado. Tá tentando buscar a palavra uso continuado. É o que ele disse: vais e não peques mais. Descobri os meus erros. A causa, lembra? A causa da minha dor moral. Então, daqui por diante, a gente escuta ele falar: vais e não peques mais, como ele disse para a mulher adúltera. Ninguém te acusou, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Então, a nossa consciência mostrou. E o outro é orar e vigiar, que é permanente. Todo dia a gente tem que orar. Todo dia a gente tem que vigiar. Como disse antes, as tentações, né, são grandes. Né? A gente liga uma televisão, vê um noticiário, a gente se chateia com aquilo, né? Com tantas polêmicas agora na televisão, né? Isso, aquilo, outro e tal, aquelas guerras todas na mídia e tal. Então, essas notícias, inclusive, né, que acontecem de a humanidade, a violência, né, um contra os outros. Então, a gente, tudo isso, como que a gente está recebendo isso? Como que a gente recebe essas informações? Como a gente processa elas? Será que a gente, na mesma hora, já chegou a esse nível de fazer uma prece por aquele que cometeu um crime hediondo, que a gente tomou conhecimento naquela hora, ou naquele momento o nosso reflexo nos leva a condenar, a julgar, a sentenciar? Será que a gente já, meu Deus, o perdoe, meu Deus, que ele seja ajudado a modificar, a reconhecer seus erros e tal? Será que a gente transforma, né, processa assim já de imediato? Aí cabe a cada um se analisar e ver. E será que a gente está seguindo esse conselho de Jesus? A gente está indo, não está pecando mais? Então são ensinamentos que a gente tem que refletir todo dia. Não vamos ficar santos de um dia para o outro, não é? A gente tem ainda essa existência toda, tem uma outra que vem por aí. Então a pressa é nossa, né? A gente é que tem que se apressar, né? Porque se a gente ficar naquele comodismo, não, mas eu vou ter várias vidas, sou espírito eterno e tal. Um dia eu vou me preocupar com isso. Puxa, será que um dia você vai se preocupar quando? Quando você olhar e não puder realizar aqueles sonhos, quando você não puder estar mais caminhando com os seus entes queridos, seus entes amados, quando eles progredirem, você ficar para trás, quando você se olhar e talvez, né, as oportunidades, você dizer, eu vou fazer isso e não puder fazer porque tem compromissos a saltar. Será que você vai querer uma outra existência de mais dor e sofrimento? Eu não gostaria de ter mais dor e sofrimento. E eu acho que ninguém quer ter dor e sofrimento, né? Então, é isso que nosso Mestre Jesus ensina para que a gente faça isso. E a gente, né, anotou aqui até que recomendando a ler o Sermão da Montanha, que tem muitos ensinamentos que nos dão essa força, essa coragem, que dão para todos nós essa condição da gente lendo, da gente compreendendo e a gente poder ir caminhando mais confiante, né, com tantas lições de amor contido ali nesse Sermão da Montanha, para que a gente possa seguir adiante. Então, a gente sabe que um desses remédios também, né, que a gente pode saber, que a gente pode também seguir altruísmo, humildade, benevolência, né, que a gente pode ser, inclusive, os nossos próprios médicos. Né, a gente pode se receitar com essa receita principal que eu digo do Evangelho. Então a gente pode trazer para a gente, é como aquele capítulo do Homem de Bem, que ali tem 19 conselhos,
né, que a gente deve seguir, não são todos, mas que a gente procurasse fazer, procurasse ler cada dia, e a gente fosse lendo e tomando essa consciência do que nós devemos fazer, como devemos nos comportar diariamente, então a gente teria essa condição de se ir reavaliando, como Santo Agostinho nos ensina, né? No final do dia, fazer aquela nossa prece, aquela avaliação de como foi o nosso dia. Se eu aproveitei bem um dia, se eu fiz todo o bem que podia, se eu maltratei ou fiz alguma coisa contra meu irmão. Então a gente poderia dizer, poxa, será que eu segui esses ensinamentos aqui do homem de bem? Será que eu segui essas recomendações? Eu fui paciente, eu fui humilde, né? Eu usei de mansuetude, eu fui tolerante. Então são recados que vêm. Aí a gente voltando aqui a Lacordaire na sua mensagem, ele diz assim, mas a poucos sofre bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Puxa, então a gente vê essa lição, ele traz de novo para a gente, e a gente começa a analisar aqui, a primeira coisa que a gente vê aquela questão, puxa, eu sofro tanto, que a gente falou antes que a gente acha que o outro não sofre, eu é que sofro mais, né? Então ele diz que esse desânimo é uma falta de fé, é uma falta realmente, né, de coragem nossa, e a gente fica ali como vítimas, a gente fica ali sempre se achando o coitado, se achando aquele um injustiçado, né? Então ele fala até que poxa, que não vão olhar para a gente, que realmente a gente está agindo de uma forma errada. Por outro lado, ele fala da prece, que a prece é um apoio para a alma. Puxa vida, muitas vezes a gente está desanimado, a gente está assim, triste, a gente está com uma angústia, a gente está passando uma dificuldade muito grande. Quando a gente faz aquela prece realmente sentida, de coração, a gente recebe um verdadeiro passe. Ao terminar a prece, a gente se sente melhor, mais reconfortado, a gente se sente, né, ali com novo ânimo para seguir adiante. Então, essa fé viva que ele fala na bondade de Deus. Então, e sabendo que a gente só pode ter os fardos de acordo com o que a gente pode levar. Se a gente está passando por uma dor ou sofrimento, é porque nós podemos conduzi-la, que nós podemos conviver com ela e nós podemos diminuir de acordo com os nossos atos, de acordo com o que a gente se propõe a fazer daqui por diante. Então, a gente vai diminuindo isso, a gente vai, né, seguindo adiante. Aí Lacordaire também diz, fé na bondade de Deus. Puxa, então a gente lembra uma outra passagem do Evangelho. Pedi e se vos dará. Quem dentro de vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir um pão? E, se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais nosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, acho interessante isso, porque ele faz essa comparação, né? Nos coloca, né, bem forte como um pai e um filho que pede algo para a gente. Qual é o pai que vai negar um alimento para o seu filho? Vai dar uma pedra em vez de dar o alimento, né? O pão simbolizando aqui o alimento, né? Então, se ele pede um peixe, vai dar uma serpente. É interessante essas figuras para mostrar para a gente que ele fala assim, vós que sois maus. Não é que a gente seja mau, ele está falando, não somos perfeitos, a gente tem que ir, né, não ao pé da letra, que nós não somos ainda virtuosos, né, mas que sentimos amor pelos nossos filhos, não iam agir de uma forma diferente. Então a prece, se a gente tem fé na bondade de Deus, logicamente, com esse pedido de coração, ele nos dará, nos será atendido, né? E a gente aqui
eu acho interessante também a observação, é que eu vejo muitas pessoas falarem assim, ah, Deus é fiel. Uma interpretação errônea, jogando toda a responsabilidade, quando ele diz Deus é fiel, ele diz, ah, não preciso fazer nada, né? Porque Deus é fiel, fiel dele para mim. Aí a pergunta, eu sou fiel à sua lei de justiça, de amor e caridade? Quem tem que ser fiel, entendo, somos nós, né? Para que nós sejamos merecedores da sua misericórdia, sejamos merecedores do seu amor. Então, não, tem gente que interpreta de uma forma, não, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, ele vai dar, ele vai resolver, ele vai, né? Então, tudo usa essa frase, sem se preocuparem de que nós é que devemos merecer essas bênçãos do alto, né? E aí, talvez porque tem aquela do Salmo 22, que muita gente repete muito, o Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Aí confia. Não, ele é meu pastor, nada me faltará. Então você não vai fazer nada. Ah, entrego tudo a Deus e você não vai fazer por onde merecer. Você vai ficar parado, esperando, né? Não vai produzir nenhuma mudança no seu comportamento, na sua vida. Não vai ter nenhuma atitude para ser merecedor disso. Então a gente tem que, poxa, Deus ajuda quem trabalha. Esquece dessa outra recomendação, né? Dessa outra máxima. Deus ajuda quem trabalha. Quer dizer, a quem merece. Né? Aquele que faz por merecer, aquele que faz para aceitar, né? Para aceitar, eu digo, no sentido de ter o merecimento de receber essas bênçãos. Né? É a lei do trabalho. Você tem que fazer por onde, você tem que trabalhar, tem que buscar e não ficar parado. Poxa, se eu ficar o dia todo como aquele que não estuda e depois fica fazendo prece para passar no vestibular, no Enem, não estudou nada, mas aí naquela hora fica ali rezando, fazendo prece, a família toda rezando para ele passar. Mas ele estudou, ele se esforçou, né? Ele fez por onde? Não, não vai chegar ninguém ali virar médio e psicografar e fazer a prova para ele, não. De maneira nenhuma. É ele, o esforço dele. Então, é muito cômodo a gente pensar que nada faltará, que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Então é só vem a nós e o vosso reino nada, né? A gente diz isso no comum, a gente falar isso, né? Então, é como Lacordaire disse, a fé precisa ser vir acompanhada da coragem, né? A gente tem que ter coragem de enfrentar os nossos medos, os nossos anseios, os nossos receios, né? A gente tem que lembrar, levanta-te e anda, né? A gente tem que ficar, né? Uma outra frase que eu anotei aqui de Mateus é quando ele diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas, né? Então, é aquela máxima também. Poxa, eu só quero que as pessoas façam por mim. Eu não vou fazer nada pelos outros, né? Então, é os ensinamentos que a gente tem que fazer essas reflexões, que a gente tem que buscar cada vez mais para entender essa questão toda dessas dores morais, para que a gente possa, né, entender isso. Então, sim, a gente ir por esse caminho do mérito, né, vai ficando mais longo, vai ficando mais difícil. Então, de repente, a gente pode encontrar aí os maus sofredores, né? São maus sofredores porque esperam tudo, não fazem nada e se acham injustiçados, se acham, né, que Deus esqueceu, como aquela mensagem pegadas na areia, né, que de repente ele olha reclamando que só tinha uma pegada e que Jesus abandonou. Ele diz, não, nesse momento é porque eu estava te levando nos braços. Aí o outro vai dizer assim, aquele que é acomodado, não, ele estava levando o outro, eu não. Ele me largou lá. Né? Então, até nisso, acha que é o injustiçado, que a vida não lhe sorri. Né? Então, ficar assim, então esses são os maus sofredores, que se acham injustiçados, que não acreditam na justiça divina. Né? Então, esses sofrem muito mais e continuam sofrendo até que possam, através desse exercício da sua consciência, eles poderem enfrentar a verdade, enfrentar a realidade, né? Porque essa cobrança de si mesmo é que ele vai entender, compreender a causa do seu sofrimento, a causa da sua dor, a causa de tudo isso. Então, né, a gente vê, mais uma vez, né, que a lição é dele, é de Lacordaire,
Aí a gente aponta aqui, quando vos adivinha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Puxa, que belo ensinamento. Isso aqui, eu acho que para todas aquelas pessoas que estavam com mal sofrer, né, ali acomodadas, que Deus é fiel, que pedir obterei, não fazer nada e ficar ali só reclamando, se achando vítima. Então, quando ele lê, e se ele lê isso aqui com bons olhos, porque a lei já está contradizendo, não. É ler mesmo para compreender, né? Quando vos adivinha uma causa de sofrimento, poxa, veio o sofrimento, chegou, uma contrariedade. Então a gente tem que sobrepor a ela. Aí quando a gente, poxa, calma, primeiro, calma. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar, né, irritado, não adianta ficar, perder a calma, a tranquilidade. Espera aí, paciência, né? Não vamos ficar com raiva do que aconteceu, nem desesperado. Puxa, espera aí. Aí a gente vai ali, faz a nossa prece, que ele cita a prece como, né, aquele lenitivo que vem do alto, que nos acalma, aquele passe, aquelas energias benéficas. Aí depois que você pode visualizar e tem condições de enfrentar, aí você, poxa, eu fui o mais forte. Porque quando a gente se desespera, aí fica difícil até de tomar uma atitude, ou a gente toma uma atitude errada. Ou a gente fala, depois vai se arrepender, né? Toma uma atitude que vai nos trazer arrependimento. Aí a gente vê como, certa feita, eu fui dar conselho para alguém que veio pedir, veio conversar, veio desabafar, e de repente a gente foi dar conselho. E depois que, né, eu ouvi, fui aconselhar e tal, ele perguntou, mas é só conselho, conselho, se conselho fosse bom. Aí eu fiquei calado, porque aí eu completei em pensamento, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então, por que ele veio buscar conselho? Por que ele me procurou e pediu conselho? Então a gente tem que refletir e não tomar atitude. Poxa, ele queria desabafar. Mas o que a gente falou, o seu orgulho era tão grande que mostrou que não estava aceitando naquele momento. Mas eu tenho certeza que ele saiu refletindo, que vai parar em um momento e vai ouvir novamente, lembrar das palavras e ali vai acalmar. Porque nada se perde. Tudo que se diz para alguém que é um bom conselho, que toca realmente de uma forma, né, agradável, de uma forma caridosa, no sentido da palavra mesmo, ela recebe e guarda na sua consciência. E não se perde, porque então ela vai, né, digerir aquilo ali, vai pensar naquilo ali, vai ver que, poxa, ele tinha razão, eu estava errado. E ali ele passa, né, a agir da forma que a gente aconselhou. E isso é bom. A gente não tem que se preocupar, como alguém diz assim, poxa, eu dei tanto conselho, eu disse para ele não fazer isso, mas ele é teimoso, foi fazer. Aí a pessoa vai se dar mal, aí você olha assim e diz, eu não disse. Olha, isso é péssimo, né? É péssimo para aquela pessoa se pegar e dizer, passar, é como aquela coisa, passar, né? Então é isso, amigo. A gente tem aí o bom sofrer, o mal sofredor. Então somos nós que nos fazemos como bom sofredor ou mal sofredor. Mas a gente queria só terminar, né? Que o tempo chega, e a gente queria aqui do livro Eclesiastes, no capítulo 3, os conselhos realmente para todos nós, que nos dá alento, né? Ele diz assim, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para adoecer e tempo para sarar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para calar e tempo para falar. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todas as coisas e tempo para toda a obra. Então, a gente encerra,
com as palavras de Lacordaire, esse grande instrutor, né, que deixou para a gente essa mensagem maravilhosa do bem e mal sofrer. Ele repete dizendo: bem-aventurados aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, muita paz a todos, né? Que Deus abençoe, que nos dê essa força, coragem para bem sofrermos aquilo que temos que sofrer e bem sofrermos a nossa dor. E que essa dor, esse sofrimento se tornará, como ele disse, em grandes alegrias no porvir. Muito obrigado, amigo. Obrigado, Zé Carlos. E esse vídeo oportuno de Marcos Vinícius é uma ilustração de tudo isso, né? Com certeza, amigo. Como ele soube bem sofrer nesses momentos, nesses dias, nesses meses de tormentos, de muita expectativa, né? De dores físicas e morais, né? Com certeza. E é como ele mesmo diz no seu depoimento, que em certo ponto ele está até contente, porque sabe que muita coisa ele ressarciu, né? Nesses momentos de tantas dificuldades. É verdade. Que Deus continue abençoando ele para que ele possa retornar essa semana para casa, depois de alguns meses. Pois é isso, Zé. Muito obrigado. Amigo. Foi muito oportuno, muito oportuno mesmo. Eu me lembro daquele versozinho de Francisco Otaviano, um dos grandes poetas que o Brasil teve no século XIX, quando ele dizia: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Porque é um mundo de expiações e provas. Estamos aqui certamente para nos reajustarmos, nos reharmonizarmos com as leis, procurando resgatar os débitos de ontem e ajustando-nos a começarmos a acelerar o nosso processo evolutivo, aprendendo a assimilar, em definitivo, esses ensinamentos que há mais de 2000 anos tem estado no seio da humanidade e que o homem ainda, por incrível que pareça, não despertou. Porque se todos procurassem verdadeiramente aplicar somente aqueles dois que ele resumiu todas as leis e os profetas: amarás o teu Deus de toda a tua alma, entendimento e coração, e outro semelhante a este, ao próximo como a si mesmo, certamente que teríamos uma humanidade bem melhor hoje, bem melhorada, né? Eu me lembro de Chico Xavier, quando ele conheceu Emmanuel e sabia que Emmanuel era um espírito de alta qualificação, iluminado, o seu guia protetor. Ele disse: agora eu vou pedir a Emmanuel para curar essas dores terríveis que eu tenho, que ele tinha num dos olhos, né? E é como se fosse uma pontada no olho, de vez em quando dava aquela pontada. E ele fala com a Emmanuel: mano, e tal, você pode dar um jeitinho aqui? Aí a Emmanuel diz: abra no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, é Cristo Consolador. Aí ele abre e leia justamente a primeira passagem, que inicia justamente o capítulo. Aí aquilo que você lembrou hoje: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pronto, Chico, não precisa mais ler. Pare aí. Jesus não prometeu cura, ele prometeu alívio. Alívio. Porque ele sabe que a cura está na maneira em que encaramos a dor e o sofrimento, no sentido maior de assimilar a lição e aprendermos em definitivo. Isso é que é notável, né, rapaz? Verdade. Porque é ela que vem realmente burilar as nossas almas hoje, é a grande mestra, né? Como dizia Khalil Gibran, a dor é o rompimento do invólucro que encerra a vossa compreensão, né? Coisa maravilhosa. A partir do momento que nós sofremos, despertamos, diz: rapaz, é como o Marco agora, rapaz, é a nova vida, e certamente ele vai viver uma nova vida a partir de agora, né? Uma nova oportunidade. É isso, rapaz, são coisas maravilhosas que
Só a doutrina espírita nos faculta. Eu desafio alguém a me mostrar, como dizia Paulo Coimbra, outra que nos dê um manancial de tantas informações consoladoras quanto a doutrina espírita. Portanto, meu amigo, muito obrigado mesmo, mas obrigado mesmo por suas palavras acalentadoras, reconfortadoras, estimulantes do bem e da verdade, nos incentivando a encararmos as dificuldades de frontes erguidas para o alto, porque aí é mais fácil levar os fardos. Sempre lembrando que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, né? Ou como Jesus mesmo dizia, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não disse, me dê sua cruz, não, eu levo, você já está salvo, não. Olha o dedinho. Cada um que pega a sua, você, né? Você tem que levar ela, meu amigo, porque você se comprometeu e agora tem um compromisso de carregar ela até o finzinho da existência. É verdade. Não adianta agora querer rasgar o contrato. Portanto, meu amigo, eu peço a você agora, encarecidamente, que você profira a prece final dos trabalhos, para que possamos dar prosseguimento ao encerramento dos mesmos. Ok? Ok. Então vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, queremos, Senhor, te agradecer de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, por teus ensinamentos de vida eterna. Ensinamentos estes que nos mostram o caminho, a verdade e a vida. Ensinamentos que nos fazem compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Nos faz compreender a vida futura, almejando a nossa felicidade. Diria, tendo a certeza de que um dia conseguiremos ser realmente felizes, amplamente felizes, praticando a lei de amor, de justiça e caridade. Te pedimos, reconhecendo ainda as nossas fraquezas, que nos dê força, coragem, determinação, bom ânimo para seguirmos adiante, bem sofrendo as nossas dores, para que assim, como tu nos deste o exemplo que seguiu levando a tua cruz, que possamos levá-la também e chegarmos e depositarmos essa cruz aos teus pés e sermos merecedores de poder adentrar na casa do Pai, nas moradas que nos é destinada, Senhor. Portanto, abençoa a todos nós com tuas bênçãos de amor, de luz e de paz. Que assim seja.